E eu estou muito feliz em você estar mais uma vez aqui com a gente, viu, Daniel? A alegria é toda minha, Beth. Assim, é sempre um enorme prazer estar aqui nesse programa, né, que tanta luz traz para todo mundo, e de conversar com esses ouvintes maravilhosos aqui, que são fiéis, né, ao seu programa. São, graças a Deus, são mesmo. E outra, falar de espiritualidade. Eu gosto muito quando pessoas abordam a espiritualidade, porque traz toda uma energia diferente para o programa. Uma leveza, né, Daniel? É, porque assim, as pessoas às vezes acham que existe matéria e espírito. Mas não existe isso não. Só o que existe é espírito, a espiritualidade. Porque toda a matéria está na espiritualidade, faz parte do todo. Então acho que isso é uma percepção que as pessoas precisam ter, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar hoje, Daniel, sobre esse... Você citou universos, vários universos, universos paralelos, na sexta-feira que você esteve aqui. Perfeito. E eu gostaria, então, que você continuasse nessa linha e falasse sobre esses universos internos, né? Porque nós pensamos universos paralelos distante de nós. Exatamente. E esses universos estão todos dentro de nós mesmos, é isso? Então, Beth, é exatamente. Esse é um ponto muito interessante para a gente compreender, né? Porque quando a gente fala de universos paralelos e de infinitas realidades, a gente costuma pôr na nossa cabeça aquela imagem, nossa, eu vou ter que viajar as estrelas para achar um outro universo, depois achar um outro. Eu sou muito pequeno para isso, assim sucessivamente. Eu não vou acessar esses universos, né, infinitos universos. Não tenho esse merecimento. Esse merecimento, né? Minha vida não vai, né, conseguir ter tudo isso. Mas isso tudo não é assim. Né? Na verdade, o ponto que nós temos que entender é que esses universos, primeiro, existem outras frequências, quando a gente fala, não vamos entrar aqui hoje nesse tópico, mas a massa, ela tem várias frequências, existem a massa em várias outras frequências, criando outros universos paralelos, que estão aqui conosco, nesse momento, sobrepostos, né, que é uma situação, interagindo conosco o tempo todo, ou seja, são sobrepostos, não estão em outras galáxias, né? E esse é um aspecto. Mas o aspecto mais importante que eu acho ainda, que é o que eu quero, né, conversar com os ouvintes hoje aqui um pouquinho, né, com você, claro. Que é justamente os universos internos. Por quê? Porque a gente tem essa mania, né, Beth? A gente está na rua, a gente olha para fora e vê o universo, vê o mundo que nos rodeia. E acha que as respostas e que os problemas, as soluções da nossa vida estão nesse universo de fora. A gente acha que o universo de fora, que está trazendo às vezes tristeza para nós, que está trazendo problemas, que está trazendo depressão, enfim, que tudo aquele negócio, tudo está atuando contra, né? Ou seja, o universo está contra mim, conspirando contra mim. Quando na verdade tudo o que acontece, acontece exclusivamente dentro de nós, nos nossos universos internos. Puxa, isso é fantástico, porque se nós percebemos, olharmos alguns instantes para dentro de nós mesmos, nós, durante o dia, nós sentimos tantas emoções tão diferentes. Exatamente. Mas que você se transporta assim, em segundos para outro lugar, para vários lugares, se você quiser. Exatamente, Beth. É uma coisa incrível isso. É incrível, é uma magia que funciona a qualquer instante. Sim. Então, olha só, na verdade nós já temos leis milenares. Então, por exemplo, as leis herméticas de Hermes Trismegisto, né, que estão no Kybalion, por exemplo, nós temos um dos princípios que é o mundo mental. Significa o quê? Tudo acontece na mente, os universos que nós experimentamos são mentais. Então, por isso que uma pessoa às vezes está, né, numa alegria profunda em determinado momento, mas de repente 15 minutos depois está em depressão. E depois, por que ela vem de um universo para o outro? Porque a mente dela, ela resolveu focar com a mente dela num problema em outro. Porque se eu agora, nesse momento, né, não estou focando a minha mente nos meus problemas, eu não estou vivendo eles. Se eu foco minha mente em coisas boas, eu vivo as coisas boas. Se eu foco a minha mente em problemas, eu vivo os meus problemas. Então assim, mas eu tenho problema, como eu não vou focar? Uma coisa é você ter a consciência do problema e querer resolvê-lo no momento correto, na hora correta, de forma rápida, eficaz e da melhor forma possível. Ponto. Encerrar o capítulo. Encerrar o capítulo. Outra coisa é você viver o seu problema, né? Então, seu problema nem aconteceu, você já está pensando, seu problema está lá e você já está vibrando naquela sensação ruim.
E por que você escolhe viver dessa forma? E às vezes nem acontece. E às vezes nem acontece. Que nós imaginamos. Exatamente, às vezes nem acontece. E na verdade é uma escolha. É o seu livre-arbítrio de querer pensar nisso. Então assim, então a gente tem que aprender que nós temos o controle sobre nossos pensamentos. A gente tem que falar, peraí, eu vou pensar em coisas boas, eu vou me focar em coisas boas. Isso, eu só vou te cortar, Fica porque eu sou uma aquariana, né? E viajo assim muito. E eu curto tanto essas emoções que acontecem dentro de mim, assim, que eu vou para lugares. Por isso que fala assim, você tá. O aquariano está sempre meio voando, fora, né? Voando, tá né? voando, né? Tá fora da casinha. E eu tenho essa dificuldade, às vezes, de voltar, de me prender aqui no físico, na terra. Mas o aquariano, eu acredito, ele descobriu esses universos internos que é uma delícia. Você vai no lugar que você quiser, a hora que você quiser. Exatamente. Não, assim, não é que o aquariano, né, ou seja, nessa situação, aquariano, as pessoas que têm também esse princípio aquariano, né, o que elas vivem? Na verdade, elas vivem a vida. Porque qual que é a diferença entre a vida que nós chamamos de real? Então nós estamos aqui sentados nessa mesa aqui e tal. Qual que é a diferença entre essa realidade e a realidade da nossa mente? Do que nós estamos conversando agora, do que nós estamos pensando, das viagens, dos diversos universos, das conversas, enfim, de toda, né? Enfim, aqueles universos que a gente viaja, que a gente visita com a nossa mente, eles são tão reais quanto esta realidade. É a mesma realidade. Quando você sonha, não tô maluca, né? É tão real quanto agora. E agora é tão irreal quanto o sonho, é tão irreal quanto os seus pensamentos. Ou seja, é tudo uma natureza só. Nós é que dividimos as coisas, mas é tudo uma só natureza. Então, você vai viver aquilo que você pensa, o mundo é mental. Consequência disso, se você está, como a gente chama, viajando, você está vivendo. Você está experimentando outras realidades, que são universos internos. São universos reais, não são imaginários. A gente fala imaginário. O que é imaginário? Imaginário é uma palavra que não existe. Porque assim, você pensar o conceito de imaginário, algo está na imaginação. Né? Se você imagina, é porque a coisa é real. Você não consegue imaginar e conceber na sua cabeça algo que não seja real, o que não existe. É verdade. Tudo que você imagina que passa na tua cabeça existe. Porque não tem como ser diferente fisicamente falando. Né? Se a gente falar quanticamente falando, não tem como ser diferente. Né? Então, sabe, assim, a gente tem que entender isso. Outro ponto que é importante entender na vida, né, que eu gosto de frisar, quando a gente fala de universos internos, é que a gente olha para os terceiros, olha para as coisas ao nosso redor, e a gente culpa o mundo, né? A gente adora culpar o mundo, né? Então, sempre tem um culpado, porque a gente não é culpado, né, Beth? Imagina. A gente não é culpado, então sempre tem um culpado. Então você olha lá o teu cônjuge, né? Cheio de problemas, nossa senhora, é um posto de problema, né? Você olha ali o seu amigo, né, com uma série de críticas, não sei o quê, você olha ali o teu patrão, você olha tal, você vai na rua e você vê as pessoas fazendo coisas erradas, e aí você acha que você vai se irritando com aquilo, que aquilo vai te provocando, e aí as coisas começam a dar erradas para você, e você começa a achar que o universo conspira contra você, né? Mas o que as pessoas não entendem é que o universo de fora, ele é neutro. O universo que a gente vê, que a gente vive aqui, ele é neutro. Tudo que a gente tem de percepção do universo de fora entra em nós de forma neutra, e nós, individualmente, nos nossos universos internos, e nas nossas emoções, sentimentos, entendimentos, crenças adquiridas e daí vai, aí que nós damos valor, positivo ou negativo. Porque não existe a valoração. Assim, o que eu acho um defeito no outro, o defeito está em mim. Está em você, porque o que acontece, quando o universo mostra alguém com defeito, você está olhando no universo com defeito, o universo, ele é como ele é. Ele é neutro. Mas quando você se incomoda com aquele defeito da pessoa, isso significa o quê? Não que o defeito, não que aquela coisa está vindo de fora para dentro, mas é porque você tem, de alguma forma, a frequência daquele mesmo defeito dentro de você. Então é como se o universo de fora fosse um espelho, que nos mostrasse exatamente o que está dentro dos nossos universos internos. Então o universo dentro de nós. Podemos até afirmar que o universo é um espelho. O universo é um espelho, exatamente. Ele é por isso que fala que é a Maia, né? Ilusão de Maia. Por isso fala de Matrix. Sim. Por quê? Porque na verdade ele é uma massinha, ele é um espelho. Ele não tem positividade ou negatividade em si. Ele é neutro, ele tem tanto uma quanto a outra equilíbrio, o yin-yang. Né? Ou seja, o que é o yin-yang? Ele é o equilíbrio, ele é o equilibrado. Como ele é totalmente equilibrado, você não recebe positividades ou negatividades. Mas quando entra em você um acontecimento, você recebe. É aquela história, por exemplo, você está na rua,
Aí de repente alguém, né, fura uma fila. Furou a fila. Se você fica com raiva e começa a comprar briga para você, não, que não sei o que, você vai para lá e não sei o que. O que significa isso? Não é que o universo te trouxe uma negatividade, você tem ela de alguma forma dentro de você e por isso que você comprou a briga. Porque se você tivesse superado essa frequência, assim, mal resolvida, exatamente. Mal trabalhar, mas o universo nos dá as mensagens daquilo que nós temos que trabalhar dentro de nós. E a melhor forma de saber isso é olhando o que nos incomoda. Porque a gente olha para fora, o que nos incomoda é o que você tem que trabalhar dentro de você. Ah, mas foi o outro tal. Se você perceber e você trabalhar dentro de você, daqui a pouco aquele seu relacionamento que incomodava não incomoda mais, né? As coisas que te incomodavam não incomodam mais, e aquilo passa batido na tua vida. Porque quantas vezes, eu acredito que aconteceu já com todos nós, uma vez ou outra, o que você criticou um dia numa pessoa, passou um tempo, quando você se vê fazendo a mesma coisa que aquela pessoa. Eu acredito que todos nós já passamos por isso. Exatamente, é exatamente isso. Então aquilo que a gente critica é porque a gente está criticando porque a gente tem a frequência dentro de nós. Porque a gente não consegue dar o que a gente não tem, seja para bem ou para mal. Se eu vejo amor numa pessoa, amor no universo, e consigo ver amor, é porque eu tenho dentro de mim. O que eu não vejo de amor no universo é porque eu não aprendi ainda a ver esse amor dentro de mim. Eu só vejo fora o que eu vejo dentro, e só tenho fora o que eu tenho dentro. Então, vamos parar de culpar os terceiros e olhar para dentro e falar por que eu me incomodo com isso ou com aquilo? Por que isso me irrita? Por que isso me dá ansiedade? Por que isso me dá depressão? Entender, poxa, é dentro de mim que eu resolvo. E trabalhar a si próprio, né? O autoconhecimento, o trabalho próprio. E dentro desse trabalho você muda a sua frequência. E quando você olhar para fora, para o universo, você não vai se irritar mais. Porque aquela frequência não tem mais nada a ver com você. Então a negatividade e a positividade do universo externo não acontece mais. Porque ele é neutro, ele é um espelho. Então por que nós temos um país de corruptos? Porque nós somos corruptos. Exatamente. Você pegou um ponto muito importante, que é importante que o Brasil entenda isso. Porque quando a gente fala assim, e as pessoas falam, eu quero ir na cadeia, um na cadeia, outro na cadeia, eu quero que aconteça o pior para eles. Na verdade, nós estamos nos irritando tão profundamente porque isso tudo está dentro de nós brasileiros. E nós temos que aceitar isso. Se não estivesse dentro de nós, nós não nos incomodaríamos, já teremos prendido todos, tirado todos, mudado o país e seria diferente. Não é ainda, porque essa frequência está dentro de cada um de nós. E é por isso que isso irrita. E a gente tem que entender que a nossa cultura nos levou a isso. E se a gente quer mudar, querer mudar os políticos, não é o mundo externo que nós vamos mudar. Nós temos que mudar o interno e automaticamente o externo muda. Né? E automaticamente nós vamos deixar de ter essa frequência. Perfeito o seu exemplo, e é exatamente isso. Só que temos que ter a humildade de olhar para fora, de reconhecer e entender as deficiências que existem dentro de nós. Essa é a nossa maior dificuldade. Essa é a nossa maior dificuldade. Enxergar o que nós precisamos, porque eu não gosto muito da palavra defeito, embora eu tenha citado, mas esses pontos vulneráveis que temos que melhorar. Você falou bem, Beth, porque não é defeito, não existe defeito, né? Aquela história, né? Um leão que come a zebra, ele não come a zebra por um defeito. Não, ele come a zebra porque ele é o leão. Sim. E quando nós temos, por exemplo, a corrupção dentro de nós, não é porque nós temos um defeito, é porque nós somos isso hoje. É o que nós tivemos, é o que nós pudemos construir, é o que nós tivemos oportunidade de ser até hoje. Agora, você quer ser mais e você quer não se irritar com isso, então ótimo, então trabalhe a si próprio para ser mais. E aí então você supera isso. Então não é superar um defeito, mas é ser diferente. É ter uma frequência mais elevada. Né? Porque ninguém tem defeito. Nós somos perfeitos, ou seja, nós somos divinos. Fomos criados divinos, mas o que acontece? Nós temos crenças adquiridas, nós temos véus que nos impedem de enxergar certas coisas. E para enxergar, nós temos que tirar esses véus através do autoconhecimento. E nós vamos perceber o quão perfeito nós somos internamente. Só precisamos trabalhar, né? E melhorar essa situação, aumentar essa frequência. E é tudo, né? Os orientais, a linha assim, do taoísmo, do budista, eles têm essa filosofia mais clara do que algumas outras religiões. Eles, na oração, eles agradecem, porque eles já sabem que já foi dado a eles. Exatamente. Eles agradecem porque eles sabem que a perfeição está ao nosso redor. Eles sabem que é tudo perfeito, que o que não está perfeito ainda é dentro de nós. E mesmo assim eles honram o que está dentro de nós.
Então vamos nos honrar, vamos nos amar. Por quê? Porque nós temos as imperfeições que temos, né, no ego, não é na nossa essência, não é na nossa divindade, é apenas no ego, e pelas situações de crenças adquiridas na nossa vida, como o leão come a zebra. Então, quer dizer, é apenas por isso. Os orientais, né, eles têm um ensinamento, inclusive, que fala o seguinte, eles falam, antes da iluminação, né, eu acho muito interessante, eles falam, antes da iluminação, carregue água e corte madeira. Após a iluminação, carregue água e corte madeira. Ou seja, o mundo externo não muda, ele é o mesmo, ele é neutro. Agora, quando você tem iluminação e você percebe essa neutralidade e você trabalha seus universos internos, você muda dentro de você. Então você muda a frequência, você vibra de forma diferente. Não é maia, não é a ilusão que vai mudar. A ilusão continua a mesma, mas ela é neutra. Mas você vai perceber ela agora não mais com a negatividade. Você vai começar a perceber ela com a positividade. Por quê? Porque agora você tem positividade dentro de você. E você vê fora o que você tem dentro. E tem outro ensinamento que eu acho assim fantástico, que o discípulo também quer como fazer para se tornar iluminado. O mestre diz, você já lavou a tigela que você se alimentou hoje pela manhã? Então, é uma coisa, é tão simples, ao mesmo tempo profundo. Exatamente, é simples e profundo, exatamente. E essa é a essência da nossa conversa hoje. Se a gente não lavar a nossa tigela, né, não adianta você querer comer numa mesa de reis, porque é nossa tigela que é o nosso foco. A nossa missão de vida é falar, cadê? Estou esperando alguma coisa acontecer. Não, não espere mais nada. É você, já está dentro de você. É o autotrabalho, é o autoconhecimento. Você com você. É você com você. Entenda aquelas coisas que te irritam, aquelas coisas que te fazem mal. Entenda que estão dentro de você. Mas você sente que às vezes nós nos sentimos, né, nessa linha de pensamento, um tanto solitários? Você pegou um ponto excelente, né, Beth? Porque essa questão solitária é muito importante. Olha só. De uma certa forma, a evolução, a iluminação, ela é solitária. Porque você vai ter que realizá-la dentro de você. Sim. E não tem, por isso que não tem ninguém que vai pegar um anjo que vai pegar você e falar assim, vem cá e vem para o paraíso. Não. Sabe? Não existe isso, é você que tem que trabalhar individualmente e é desta maneira que tem que acontecer. Então, este é um lado que às vezes dá aquela sensação de solitário. Por outro lado, nós temos que lembrar que quando você acabar com entender que essa ilusão desse mundo externo, que é neutro, você entender Maia, você entender que você tem que trabalhar internamente, você vai encontrar lá dentro de você, não apenas você, mas vai encontrar o todo. Você vai encontrar a atividade como um todo. E você vai perceber que você tem uma ligação íntima com todos os outros seres humanos e com toda a humanidade e todos os seres que existem, sejam espiritualmente, sejam extraterrestres, seja o que for, porque estão todos interligados. Então, na verdade, vamos falar de humanidade, né? A humanidade está no mesmo estágio evolutivo e ela caminha numa evolução coletiva. Individualmente, como é que a gente faz esse coletivo caminhar? Individualmente. Individualmente, cada gota desse oceano da humanidade se melhora. E vai melhorando todo, vai melhorando a frequência do todo. Até o momento que nós vamos entender que somos todos. E coletivamente a humanidade vai para uma nova fase evolutiva. E nós vamos então, né, acabar com esse momento em que o sofrimento ainda é importante para a gente entender os nossos defeitos. Quer dizer, existe uma longa caminhada, né? Sim, existe uma longa caminhada, principalmente porque a gente não quer olhar para dentro. A gente não quer aceitar os nossos defeitos. A gente sabe que tem. E a gente sabe que, né, ou seja, pode melhorar. Mas a gente fica limitado porque a gente não tem que acreditar, tem que saber que a divindade está em nós. Que nós somos capazes. Que nós temos o poder dentro de nós. Que nós realizamos, que nós concretizamos. Que se você tem um sonho, um desejo, uma meta, um objetivo, você pode concretizar, você pode realizar, porque você cria, ele já está no universo e você acessa. Então, assim, as pessoas não acreditando na sua própria potencial, elas acabam tendo uma baixa estima, que gera uma série de problemas, né? Mas a hora que a gente se amar e acabar com essa baixa estima, essa evolução coletiva é rápida e a evolução individual é rápida. A gente tem que apenas despertar. Despertar para uma realidade, né, para a realidade de que nós temos universos internos que precisam ser atendidos antes do universo externo. Porque o externo é reflexo, é um espelho. E o interno está efetivamente a frequência
né, da nossa evolução, a frequência do nosso caminho e das nossas missões. Maravilhoso. Nossa, a gente conversaríamos aqui, né? Mas sem dúvida, seria um prazer. Nós viajamos quando você fala, viu, Daniel? Daniel, deixa um contato, por favor. Ó, quem quiser me contatar, pode me encontrar no Facebook, no YouTube, no meu site, danielkaltenbach.com. O mais importante é entender Kaltenbach na vida, né? Então, assim, é Daniel K-A-L, T de tatu, E de elefante, N de navio, B de bola, A de amor, C de casa, H de hoje.com. danielkaltenbach.com. Será um prazer recebê-los, conversar com vocês por e-mail, por chat, por Facebook, YouTube, o que mais sobre espiritualidade e sobre ciência espiritual. Você tem um livro, né? Sonhar é a magia da vida. Exatamente. Obrigado. Eu tenho esse livro em e-book, na verdade, neste momento ele está esgotado, mas já estão preparando uma nova edição. Né? Então, se você procurar ou agora, talvez você não encontre na livraria, vai encontrar na forma de e-book. Mas daqui a pouco já está de novo também nas livrarias. Sonhar é magia, a magia da vida. Maravilhoso. Bom, eu só tenho que te agradecer, que você tenha assim, um maravilhoso retorno para os Estados Unidos, mas que você não nos deixe. De quando em quando você vem para cá? Não deixo de jeito nenhum, né? Vocês estão no meu coração, né? E de lá também, enfim, quer dizer, eu trabalho, né, com Skype, YouTube e tal, mas é sempre um prazer estar aqui no seu programa, né? Principalmente, né? Mas eu venho para cá, né? Sempre há alguns meses eu venho para cá. Com a matéria condensada. Com a matéria condensada, exatamente, para a gente poder materializar, né? Exatamente, né? E vai ser um prazer voltar aqui em breve. Tá, eu que te agradeço e todos nós te agradecemos. Gratidão. Daniel. Então, um próximo encontro, então. Viu? É isso aí. Gratidão, Beth, e gratidão a todos os ouvintes. Bom, gente, vamos encerrando o nosso bate-papo. E eu encerro com uma frase de Chico Xavier, que vai totalmente de encontro ao que o professor Daniel disse. Não se aflija por antecipação. Portanto, é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. É isso mesmo. Fiquem com Deus, uma maravilhosa semana. Eu estou aqui todos os domingos, às 16 horas e também às sextas-feiras, às 10 horas. Até o próximo encontro.